Bom dia, galerinha do Flu, 8º ano, Geografia, dando continuidade aí nossos conteúdos sobre a América Latina, em especial a América Central, né? Estamos aí bem, trabalhando a primeira parte da Geografia Física da América Central e também a Economia. Na aula anterior a gente abordou a questão dos conflitos, né, e da geopolítica da região. E hoje eu acho que é a situação que é mais conflituosa, né, nessa área do continente americano, que é o fato da existência de um país socialista desde 1959, que é Cuba, tá? E toda a questão geopolítica, né, em torno disso, que a gente vai buscar analisar agora, tá? Em especial a presença dos Estados Unidos, né, e sua influência na região, ok? Vamos lá, galera. Então, aqui algumas imagens sobre Cuba. E aqui algumas indagações iniciais, né? Quais características do país as imagens mostram? O que mais você sabe sobre Cuba, né? Então ali a gente percebeu, né, principalmente a questão do investimento do governo cubano, né, nos esportes, na educação, principalmente na saúde, né, e muita coisa a gente vai saber agora e, obviamente, na nossa videoaula, na nossa aula ao vivo, né, toda quarta-feira, para a gente levantar dúvidas e debater essas e outras questões, ok? Vamos lá. Bom, Cuba faz parte, né, da parte insular da América Central, né? Trata-se de um país latino-americano, exportador de produtos primários, em especial açúcar, tá? Particularidades em suas estruturas políticas e socioeconômicas, adota o sistema socialista de governo. Bom, o território é constituído de um arquipélago, né, situado nas Grandes Antilhas, um país pequeno, né, com 110.861 km². A ilha de Cuba é a maior do arquipélago, além da Ilha da Juventude, 4 grupos de ilhotas chamadas caios, integrando o território da República de Cuba. Integram, né? Bom, aqui um mapa político de Cuba, físico e econômico também, né, onde estão ali localizadas, né, as principais extrações ali de produção agrícola, né, além da produção de bauxita, que a gente vai daqui a pouco analisar, ok? Cuba fica a 100 km da Flórida, muito próximo ali daquela região do sul dos Estados Unidos, tá, galera? Bom, o relevo cubano predomina ali as planícies, que ocupam 60% do território. As maiores altitudes desse relevo ficam na Cordilheira Guaniguanico, no maciço Escalbrai e na Sierra Maestra, ponto mais alto do arquipélago. Essa ilha era ocupada por 3 grupos indígenas, né, os Tainos, Sibonês e Guanagatebês, que foram praticamente extintos, né, com a invasão espanhola, né, foi uma colônia da Espanha. Esses indígenas foram praticamente massacrados, tá? E como se tornou uma área de produção de cana-de-açúcar, ainda no período colonial, né, acabou recebendo escravos africanos, né, que formam hoje a maior parte da população cubana. Aqui uma foto de Vinales Valley, em Cuba, 2005. Bom, então você tem aqui algumas informações a respeito, né, desse domínio espanhol e da violência que acabou sendo praticada, que praticamente vai dizimar a população de origem indígena da ilha. E aqui no censo de 2005 a população estava em torno de 11,3 milhões de habitantes, vivendo em sua maioria em áreas urbanas. Cidades mais importantes: Havana, que é a capital, Santiago de Cuba e Camagüey. Expectativa média de vida de 77,2 anos, a mortalidade infantil é reduzida 6,1%.
O índice de analfabetismo é de 0,2%, também muito baixo. Em 2004, a porcentagem das pessoas que chegaram ao ensino superior é de 53,6%. Isso é de causar inveja ao Brasil. E aí a gente coloca aí alguns questionamentos, né? Como é que uma ilha como Cuba, né, com dificuldades, né, em um embargo que sofre por parte dos Estados Unidos, né, consegue esse incremento, né, no que a gente chama de IDH, que é inclusive o IDH superior do Brasil. Então você tem aí um pouquinho da explicação a respeito disso, né, que é a prioridade que o governo dá aos setores de educação e saúde, né, consomem mais de 20% do orçamento cubano. Bom, o turismo hoje é uma das principais atividades econômicas, né, bem como a agricultura, né, um grande exportador de açúcar. Tá? E como se trata de um país muito pobre no que toca à industrialização, é muito dependente, tá, das importações. O país conta com alguma reserva de ferro, manganês, cobre e petróleo. No entanto, esses recursos, a atividade industrial cubana não é significativa. Destacam-se apenas as usinas de açúcar de grande porte e a indústria tabaqueira, né, a exportação de tabaco, né, de charutos. Aqui ele traz para a gente alguns indicadores socioeconômicos de Cuba. Importante dar uma olhada. Cuba acabou sendo um estado tampão, muito ligado aos Estados Unidos até 1959, né, então um pouquinho da sua história. Foi colônia da Espanha até 1898, do qual se torna independente com a ajuda dos Estados Unidos, fazendo com que, inclusive, os Estados Unidos tenham uma base militar em Cuba até hoje, né, que é a base de Guantánamo. Aqui alguns personagens históricos, né, da história de Cuba: o poeta José Martí, Ernesto Che Guevara e Fidel Castro, né, que lutaram contra o ditador Fulgêncio Batista. Bom, então aqui algumas situações com relação ao governo socialista. No início contou muito com a ajuda da União Soviética, ajuda essa que se extinguiu com o fim da União Soviética em 91, e aí você tem maiores dificuldades econômicas, né, ao qual o país passa até os dias atuais. Bom, Fidel teve muito apoio da população inicialmente, e até dos Estados Unidos, da opinião pública americana, o que vai mudando a partir do momento que ele se aproxima do socialismo. Em 61 rompeu relações dos Estados Unidos com Cuba, impedindo qualquer transação comercial com o país. E Cuba, em 62, é expulsa da OEA, né, impondo ali um bloqueio econômico que atrapalha muito a economia do país até hoje. Cuba então adota o sistema socialista, manteve relações políticas e econômicas com países aliados à União Soviética. No final da década de 80, cerca de 85% do comércio exterior cubano é realizado dentro do bloco socialista, o que faz com que a ilha viva uma grave crise com o fim do socialismo real, né, no final da década de 80, e no início da década de 90 essa crise se agrava, tá, e Cuba vai ter que buscar outras soluções econômicas para sobreviver. Aqui algumas características aqui desse momento dos anos 80 e 90 vividas por Cuba. Há alguns anos, né, o Fidel Castro, que foi um grande líder, né, de Cuba, faleceu, né, o Raul Castro assumiu o governo, né, e
Atualmente Cuba vive essa situação ainda muito difícil. Tá? Aqui a foto mostra isso, né? Cubanos fugindo para os Estados Unidos. Miami é uma importante cidade ao qual você tem uma grande quantidade de cubanos, tá? Devido aos problemas econômicos que o país atravessa. E o futuro de Cuba é uma incógnita, né? Até quando esse sistema econômico vai perdurar. Tá? No entanto, é importante destacar também muitos avanços, né, de Cuba em setores sociais, né, o que fazem a gente questionar, né, até que ponto esse socialismo foi ruim para a ilha, até que ponto o capitalismo poderia ajudar o país a se desenvolver. Né? Quando a gente compara com os países vizinhos da América Central, a situação é bem delicada. Uma comparação entre Brasil e Cuba. E é isso aí, galerinha. A gente vai bater esse papo aí na nossa aula ao vivo, na quarta-feira, tirar dúvidas e avançar no estudo aí da América Latina. Grande abraço a todos.